6 horas e 54 minutos. Vamos mudar de assunto agora. Alzheimer é uma doença degenerativa, inclusive nós mostramos no VT que uma pessoa, inclusive, precisa do medicamento para tratamento do Alzheimer. É uma doença que atinge aí 10% da população mundial com mais de 60 anos. Alzheimer prejudica a linguagem, a memória e o cálculo. Quem tem Alzheimer pode perder progressivamente a noção de tempo, de espaço. A pessoa precisa tomar medicamentos com frequência, porque caso contrário, pode ter problemas de irritabilidade, insônia, o paciente fica mais agitado. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui, ao vivo, a psiquiatra, a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Maria Suzana Souza. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui, presidente da associação. Obrigada pela presença Tamires. Aqui no Balanço Geral Amanhã. Obrigada. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Estar aqui com vocês. Prazer todo nosso receber aqui tão cedinho para falar sobre essa doença. Muitos pacientes sofrendo, no caso, como a gente acabou de ver, sem a medicação que trata justamente o Alzheimer, inibe, né, faz com que a doença não progrida, digamos assim. É uma doença que a causa ainda não é bem definida, é isso? Sim, é assim, existem sinais de alerta, né, no acompanhamento, no desenvolvimento de um quadro de demência. Porém, para se diagnosticar um paciente com demência, tipo Alzheimer, a gente segue alguns critérios clínicos para que a pessoa tenha o diagnóstico diferenciado. Mas, assim, sinais do tipo, não é só a perda de memória que caracteriza uma demência tipo Alzheimer. Existe, como você citou há pouco, a questão da linguagem, desorientação espaço-temporal e, assim, pela literatura, os pacientes que são acometidos com a doença de Alzheimer são pessoas acima dos 65 anos, né? 60 a 65. Só que nós da área da neurociência, a gente já tem dados científicos que comprovam que pessoas estão desenvolvendo quadro de demência mais jovem. Tanto que há a informação há mais de 2 anos que preocupa muito essa área, que a Organização Mundial de Saúde informa a cada 3 segundos alguém está demente no mundo. E como nós sabemos, a população de idosos é a que mais cresce e a que mais irá crescer, né? Então, até 2030, a gente triplicará o número de idosos, até por uma sobrevida que nós temos. Mas, em confronto a isso, hoje os quadros de demência, eles estão muito crescente. E olhe que essa informação de que a cada 3 segundos alguém fica demente no mundo é há 2 anos atrás que a Organização Mundial de Saúde cientificamente afirma. Imaginem vocês, Tamires, aqui com a gente e vocês telespectadores, com a questão da pandemia, porque o afastamento social que foi determinado para todo o mundo, mas que eu entendo, na área eu sou neuropsicóloga e que justamente trabalho com essa questão de fazer o diagnóstico diferenciado, né? O que é que ocorre? Com esse afastamento social, o idoso ele foi assim extremamente prejudicado, porque hoje os quadros de demência não estão assim estimulados no sentido positivo, porque nós que trabalhamos com o paciente idoso, a gente nota que tem muitos quadros que é uma depressão que vem sorrateiramente e, de repente, esse idoso ele não é inserido em atividades que estimulem não só o social como o cognitivo e eles acabam encaminhando para um quadro de demência. E aí o que é que ocorre? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né, que acomete mais comumente as pessoas idosas. Porém,
ultimamente, de uns 5 anos para cá, pessoas mais jovens estão sendo acometidas com quadro de demência. Eu li, inclusive, que existem casos de pessoas com 30 anos, na faixa dos 30. Não, nos 30, não é um caso raro. Muito, muito raro, que não seria doença de Alzheimer. Porém, existe um tipo de doença de Alzheimer que a pessoa acima dos 25 anos já pode fazer um exame, entendeu? Que é líquido para verificar se na maioridade irá desenvolver Alzheimer. Mas isso é 1 em 1.000 casos, entendeu? Então é bem raro. Porém, assim, a demência DFT, que é a demência frontotemporal, ela acomete pessoas com 45, 46 e, assim, assustadoramente, pessoas que são bem ativas. Porque quanto maior os anos de escolaridade que a pessoa tenha, mais reforço essa mente tem de não desenvolver um quadro de demência. Mas que isso não isola, tipo, eu tenho 3, 5 graduações, então assim eu não vou desenvolver Alzheimer. Só para a gente concluir, eu estava lendo que o diagnóstico tardio impacta no tratamento da doença, por isso que é importante esse diagnóstico precoce. Como fazer isso? Sim, o diagnóstico precoce é sempre importante em todas as patologias, mas assim, no caso da doença de Alzheimer, quanto antes souber diagnosticar, mais tempo terá para tratar. Né? Assim, a ABRAS, eu estou presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, e a ABRAS é parte do Conselho Federal do Idoso, aonde nós aplicamos o minimento. O que é o minimento? Aplicamos gratuito. Então, o telespectador que esteja interessado em saber se está dentro de um processo de envelhecimento normal ou se já pontua algum sinal de alerta para a senilidade, podem procurar a ABRAS, que a ABRAS aplica o minimento, que é o mini exame do estado mental, gratuitamente, porque a ABRAS é uma ONG que visa dar assistência à pessoa adulta e idosa, porque também a Organização Mundial de Saúde orienta as pessoas acima dos 45 anos já deviam fazer esse tipo de exame, né? Então pode nos procurar que nós estaremos prestando esse serviço gratuitamente para a população. Né? A gente agradece a sua participação aqui no Balanço Geral Amanhã, Maria Suzana Souza, presidente dessa associação tão importante que oferece assistência a essas pessoas que têm Alzheimer ou que tem algum sinal que pode indicar o Alzheimer. Muito obrigada e bom dia. Eu agradeço. Bom dia.